Nós vamos explanar Lucas 9. Diz a palavra do Senhor que Jesus dá poder e virtude para os discípulos curarem enfermidades e expulsarem os demônios, e envia os discípulos para pregarem o reino de Deus e para curarem os enfermos. E eles vão por todas as cidades anunciando conforme o envio do Senhor Jesus. Então eles entram em algumas cidades e Jesus avisa: se houverem cidades que não receberem vocês, sacudam o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, se chegasse a um lugar, a cidade não quisesse, as pessoas não quisessem, a responsabilidade não é mais do pregador, não é mais do que está anunciando, mas aquelas pessoas já serão responsáveis pelas suas próprias almas e responderão diante de Deus por isso. Então diz que eles saíram por todas as aldeias, anunciando o evangelho, fazendo curas por todas as partes. Nesse momento, Herodes, que tinha mandado matar João Batista, vendo aqueles milagres que ocorriam, ele fica preocupado, julgando que era João Batista quem ele tinha matado. Porém, ele, assustado, indaga sobre aqueles eventos, sobre aqueles milagres, e prossegue então a palavra do Senhor mencionando esse detalhe. Regressando os apóstolos das pregações, das curas, eles contam tudo o que fizeram para Jesus Cristo e Jesus os toma consigo e os leva para um lugar deserto, uma cidade chamada Betesda. É muito interessante isso, porque o Senhor envia os seus vão realmente para um campo de batalha, literalmente, para anunciarem, para pregarem, para curarem, para expulsarem demônios, mas depois é essencial que depois de que fizeram o que tinha que ser feito, se preservem, se guardem, se reconstituam. E Jesus sempre pegava os discípulos, levava para um lugar à parte, para eles se refazerem. O problema de muitas pessoas é que elas têm caído num ativismo religioso. Então elas vão, fazem, executam, mas não se refazem espiritualmente, Não têm o seu a sós com Deus, não se restituem, não se restauram na alimentação, na preservação mental, psicológica, na autopreservação, e acabam não suportando. Por isso que tem muita gente sucumbindo no campo de batalha, Há muitos soldados caindo, não aguenta. Por quê? Porque chega o estresse, O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Chega uma hora que, se você fica só na obra, e não tem os seus momentos a sós com Deus, o próprio Jesus tinha os seus momentos de restauração. Você acaba sucumbindo. Então, tem até um provérbio usual aí no mundo que diz, Se você está cansado, descanse, mas não desista. Seguindo a multidão, eles foram para um lugar à parte e depois a multidão, sabendo, começou a segui-los. E eles lhe falavam, ensinava do reino de Deus, sarava, e os que necessitavam de cura eram curados. No monte, diz que já estava anoitecendo e os discípulos falam para Jesus, olha, despede, porque são muitos, para eles procurarem lugar de repouso e também para eles se alimentarem. Mas Jesus fala: o que você dá-lhes vós mesmos de comer. Tinha mais de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus fala para dividir os grupos em grupos de 50. De 50 em 50 seriam 100 grupos só de homens, além dos demais. E então os discípulos chegam com 2 pães e 5 peixes. Jesus abençoa e a multiplicação daqueles pães e peixes, e toda aquela multidão é alimentada. Quando acaba essa entrega, esse social, esse ato de caridade, Jesus então pergunta para os discípulos: quem eles dizem que eu sou? E alguns dizem: eles falam que o Senhor é um profeta que ressuscitou, eles dizem que o Senhor é Elias.
até que então Pedro diz: tu és o Cristo de Deus, ou seja, o ungido de Deus. E Jesus então repreende para que ninguém dissesse aquilo para mais pessoas, porque era necessário que ele padecesse muitas coisas e fosse rejeitado pelos anciãos, pelos religiosos, os escribas, e ele seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. E só que os discípulos ouvem, mas ficam alheios a essa revelação de que Cristo necessitaria ser rejeitado. É interessante que toda vez que revelavam realmente quem Cristo era, ele fazia questão de que ninguém o soubesse, porque ele teria que passar o que precisava passar, quer dizer, ele precisava ser sacrificado para consumar o processo de salvação. Ele era o Cordeiro de Deus. Então, se todos soubessem que ele era o Cristo de Deus, se todos soubessem que ele era o Filho de Deus, o que ia acontecer? Iam não entregá-lo para a morte, iam lutar por ele. E a intenção dele realmente era que não houvesse esse entendimento. Por quê? Porque era necessário que o sangue dele fosse derramado para a remissão dos nossos pecados. Nem os discípulos entendiam quando ele dizia que ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Então Cristo diz: qualquer que seguisse após ele, quisesse segui-lo, precisaria primeiramente negar a si mesmo e tomar cada dia a sua cruz, e então segui-lo. Porque aquele que quisesse salvar a sua vida deveria perdê-la, mas aquele que por amor de Jesus perder a sua vida, salvá-la-á. O que significa isso? Eu não vou me entregar para Jesus, ou eu não vou me entregar para a obra, eu vou perder minha vida. Muitos dizem isso, Só que Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, porque você acaba perdendo o melhor da vida. Por quê? Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Você acaba perdendo a verdadeira vida querendo se preservar. Então você se apega ao mundo, você se apega às coisas ao seu redor e você se acaba desprezando a verdadeira vida. Quantas pessoas se apegam a todas as coisas desse mundo, a todos os prazeres desse mundo e, no entanto, não têm vida. São pessoas dependentes, são pessoas extremamente infelizes, frustradas, amarguradas, dependentes químicas. São pessoas que são escravizadas por vícios. Por quê? É o que Jesus falou. Se você quiser salvar a sua vida, você vai acabar perdendo ela. Porque o único que pode te dar vida realmente, para você ter uma paz, uma vida, uma alegria dentro do teu interior, uma confiança, é quando você está em Deus. Por isso ele falou: qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Então, quando você entrega a sua vida ao Senhor, você entrega a Deus, você perde a sua vida e fala: Senhor, olha, você está confiando nele. A vida que eu tenho, eu submeto ao Senhor, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Parece que você está perdendo a sua vida, mas na verdade você está salvando ela. Porque tudo que você tiver, todos os dias da sua vida, o que vai acontecer? Serão diante de Deus, abençoados por Deus, sob a supervisão de Deus, e até que você passe no vale da sombra da morte, você não teme mal algum. Ainda que você passe, como diz a Bíblia, se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Por quê? Porque o Senhor estará presente na sua vida. Então, perca a sua vida, entre aspas, e ganhe a verdadeira vida em Cristo Jesus. Negue a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz, como Cristo falou, O que seria? Seria realmente você a cada dia estar disposto a cumprir a vontade de Deus. Porque o próprio Cristo disse no versículo 25, o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, perdendo ou prejudicando a sua própria alma? Então muitos, ambicionando ganhar o mundo inteiro, estão perdendo
né, prejudicando a própria alma. A alma está envenenada, a alma está comprometida, a alma está desgastada, sobrecarregada. Por isso Jesus falou: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu te aliviarei. Então, visando ganhar tudo, ser bem-sucedido em tudo, né, ter o sucesso diante de todos, você acaba prejudicando a tua própria alma. E Jesus fala: de que adianta? De que aproveita isso? Né? E outro versículo muito importante em Lucas 9. Porque aquele que de mim e das minhas palavras se envergonhar diante dos homens, o Filho de Deus, quando vier na sua glória e na glória do seu Pai com seus santos anjos, também se envergonhará dessa pessoa. Então, isso é primordial. Quem se envergonha de Cristo, Cristo se envergonhará dele. Quer dizer, você rejeita Cristo, Cristo te rejeitará no dia que ele vier na glória do seu Pai, no dia realmente do juízo final. Né? Então, existe aquele termo: mas Deus é amor, né? Amém, Deus é amor, né? Mas é muito clara a palavra do Senhor: se me deixares, eu te deixarei. Se me buscares, eu me deixarei achar. Assim como você não quer ninguém forçado na sua vida, da mesma forma é o Senhor, né? Se quem ele te ama, mas ele não te força. Se você escolheu não querê-lo, não amá-lo, e isso não envolve a sua fragilidade, os seus defeitos, não tem absolutamente nada a ver as suas falhas com o querer ou não a Deus. Envolve você querê-lo ou não, você desejá-lo ou não na sua vida. Se você não me quiser, eu respeito, né? E ele vai respeitar a sua distância. Mas se você quiser ele, né? O que diz? O que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você pode estar no estado que for, mas se você desejar, ele vai te desejar mais do que nunca, e vai te amar mais do que nunca, e vai te ajudar como nunca, e vai com certeza, né, colaborar em tudo para que você alcance o patamar que ele anseia para a sua vida, porque ele te ama. O amor de Deus é maravilhoso, o amor de Deus é grandioso, enche a nossa alma, né? E assim ele te ama, querido. Jesus continua ainda em Lucas. Ele pega Pedro, Tiago e João. Sempre que havia um envolvimento, um evento, na verdade, muito espiritual, Jesus só trazia para perto de si aqueles que tinham mais fé. Então ele sempre aproximava de si Pedro, Tiago e João, quando era um grande evento, quando era para ressuscitar um morto, quando envolvia algo que envolvia muita fé, né? Ele chamava para si esses três. E ele pega Pedro, Tiago e João, sobem ao monte e ele se transfigura ali, transfigura a aparência dele, as vestes dele se tornam brancas, ele se revela como Deus para eles. E eles estavam tão extasiados que eles ficam parados olhando. E diz um detalhe interessante em Lucas, que Moisés e Elias aparecem ali, literalmente, fisicamente aparecem ali. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Os dois aparecem ali e diz a palavra do Senhor que eles começam a conversar com Jesus a respeito da morte dele, a respeito daquilo que era a crucificação. Olha que interessante, né? É a única versão que fala sobre isso. Então, Moisés e Elias aparecem ali e começam a conversar com Jesus glorificado. Falam da morte, falam que Cristo seria crucificado. Diz então assim o versículo 31, apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Já pensou? Então, tudo estava determinado já por Deus, que ele haveria de morrer e haveria de ocorrer aquilo em Jerusalém. Pedro e Tiago e João, pode ver todo o episódio também muito pesado, diante de todo o mover espiritual, eles não aguentam, a carne deles não aguentam presenciarem tudo aquilo, e diz que eles ficaram cheios de sono e começaram a querer adormecer, né?
mas eles falam, olha, vamos fazer 3 cabanas para vocês também dormirem, né? Eles queriam fazer ali 3 tendas para Moisés, Elias e Jesus dormirem também naquela tenda, já que eles não estavam aguentando toda aquela ação espiritual presente. Mas então, de repente, eles ouvem, Moisés e Elias se afastam e de repente eles ouvem uma voz dos céus que diz a respeito de Jesus: este é meu filho amado, a ele ouvi. Tremendo, né? E o próprio Pai testificando de Jesus Cristo para Pedro, Tiago e João, mais uma vez, que Cristo era o Filho de Deus. E nesse momento Jesus estava só, Elias e Moisés já tinham se retirado e eles ali ficaram extasiados, parados, mas não contaram nada para ninguém, não tiveram coragem, né, nem de mencionar o que eles tinham visto. Eles descem do monte e então eles se encontram com uma grande multidão que, como sempre, estava aguardando a visitação de Jesus e a presença de Jesus. Então aparece um senhor que clama a Jesus pelo seu filho único. O filho dele, o único, sempre era tomado por demônios e ele clama a Jesus para que seu filho fosse curado, fosse liberto, porque ninguém tinha conseguido expulsar os demônios dele. Então Jesus repreende a incredulidade de todos e pede para que tragam o filho até ele, o filho único daquele homem. Na versão de Mateus você vai ver, e de Marcos, que na verdade esse próprio pai, ele era incrédulo, né? Então quando Jesus repreende a incredulidade, ele repreende dos discípulos que não conseguiram expulsar e do próprio pai. Então ele expulsa aquele demônio, repreende e entrega aquele menino para o seu pai. Mas a importância que mesmo frágil na sua fé, Jesus Cristo cura aquele menino e o entrega para o seu pai. Todos ficaram pasmos com a majestade de Deus, maravilharam-se de todas as coisas que Jesus fazia. Mas Jesus, quando todos estavam muito felizes pela presença dele e conscientes de quem ele era, então Jesus já falava que ele seria entregue na mão dos pecadores, mas eles não entendiam. Então toda vez que eles estavam muito empolgados, reconhecendo, Jesus avisava, alertava: olha, eu vou ser sacrificado, é necessário que eu morra, mas estava encoberto aos olhos deles, diz a palavra do Senhor. Prosseguindo, então, diante de toda essa situação, começam os discípulos a brigarem entre si sobre qual seria o maior dentre eles, qual era o digno de maior destaque ou de maior posição. Jesus Cristo, então, pega uma criança, traz para perto de si e diz que qualquer que receber um menino recebe a ele, e qualquer que receber a ele, o próprio Cristo recebe ao Pai que o enviou. E entre todos, quem for o menor, esse será o grande. Quer dizer, aquele que quiser ser um representante de Jesus, realmente tem que ser o menor, o mais humilde, servo e puro de coração, porque quem receber a este como uma criança, com um coração de criança, sim, recebe a Jesus. Então não é necessário disputa por poder, por destaque, por posição, porque realmente a grandiosidade está no espírito de humildade e de pureza de coração. Da mesma forma, apareceram alguns outros expulsando demônios e os discípulos começam, com espírito de religiosidade, querer impedir que os outros também fizessem aquela obra. E Jesus repreende os discípulos, dizendo: olha, quem não é por nós, quem não é contra nós, é por nós. Não os proíbam de fazer a minha obra. E realmente, aqueles homens estavam caminhando e declarando a presença do Senhor Jesus Cristo. Jesus, então, estava decidido a ir em Jerusalém e ele manda os discípulos na frente prepararem lugar. Eles passam por Samaria
e lá Samaria se negam a oferecer hospedagem para Jesus e os discípulos. Naquele momento, os discípulos disseram, Tiago e João falaram, olha, o Senhor quer que nós hajamos como Elias, que nós mandemos descer fogo dos céus e consuma a todos? Jesus falou, olha, vocês não entenderam ainda, vocês não sabem de qual espírito vocês são? É interessante isso, a importância de nós cristãos entendermos a grandiosidade do que é realmente o Evangelho de Jesus Cristo. Não é mais o tempo dos profetas, não é mais o tempo da lei. Lembra lá no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias ficaram para trás. Agora é o tempo do Filho amado, é o tempo do amor. E Jesus repreende quando os discípulos querem se igualar aos profetas com relação a atos agressivos e rudes, né? Quantas vezes nós, cristãos, queremos agir com essas armas da indignação, da vingança, né? Só que Jesus repreende isso. Ele fala, olha, vocês têm que entender de que espírito vocês são. E hoje nós estamos debaixo da graça, do Evangelho da graça, do espírito de amor. E esses atos de amaldiçoar, esses atos de maldizer, esses atos de liberar ódio, vingança, isso não procede do Espírito Santo de amor que o Senhor trouxe em Cristo Jesus. Por isso Jesus fala tanto, ame os inimigos, ore pelo que vos perseguem, e assim sereis filhos do vosso Pai Celestial. Então, essa parte do Evangelho, milhares se negam a entender, né, e reconhecer, e querem continuar no tempo da lei, né, no tempo dos profetas, mandando vir fogo dos céus. Ai de nós quando nos enfurecem, não é verdade? Nós queremos, como Eliseu, mandar amaldiçoar que os ursos comam vivo, né? Nós vemos os políticos aprontando o que aprontam, nosso desejo é amaldiçoar profundamente, só que não procede isso com o Evangelho de Jesus Cristo, e nós precisamos realmente nos libertar como cristãos e termos verdadeiramente o Espírito Santo de Deus em nós. Porque Jesus disse para eles, o Filho de Deus não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E então, simplesmente, Jesus saiu daquela aldeia que não o queriam e foi para outra aldeia. Então, entenda no seu espírito, você que herdou ainda esses hábitos legalistas, amaldiçoadores, malignos, corte isso, porque isso não procede do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Abençoe os que falam mal de você, é o que a Bíblia diz, né? Ame os teus inimigos. Esse é o Evangelho de Jesus. Então, essa história de amaldiçoar, né? Essa história de maldizer, está longe do Evangelho do Senhor. Diz então que eles foram para outras aldeias e nessa ida vieram algumas pessoas e disseram, Jesus, eu vou te seguir para onde o Senhor quiser. E Jesus falou, olha, eu não tenho nem onde repousar a cabeça, querendo deixar bem claro que não há retorno, não haveria regalias para quem seguisse a Jesus. Não há nenhum tipo de firmeza ou constância naquilo que é o assegurar bens materiais quanto ao seguir a Jesus Cristo. Basta você lembrar, Cristo emprestou o jumentinho, Cristo emprestou o sepulcro, não é verdade? Cristo emprestava as coisas, porque ele não tinha interesse nenhum em construir, em obter nada nessa terra. Ele podia dizer, olha, vamos comprar um jumentinho, vamos comprar já um sepulcro, que eu vou morrer, vão me matar, e eu preciso de um sepulcro bom, pelo menos digno. Não. Ele não tinha interesse nenhum em construir nessa terra, não havia apego algum com relação a esse mundo. Diz então que outro homem, ele chegou perto de Jesus e Jesus falou, olha, me segue. Mas ele disse, olha, deixa primeiro eu enterrar meus pais, deixa meus pais morrerem primeiro, né? Na verdade é isso, né? Então eu te sigo. Mas Jesus falou, olha, deixa os mortos enterrarem os mortos. Porém você vai e anuncia o reino de Deus. É forte isso, né? O que é os mortos enterrarem os mortos? Os mortos espiritualmente, porque se ele se negava
a cumprir o chamado de Deus, é porque, na verdade, a alma dele estava morta, estava em cinzas, não estava viva, porque a alma viva atenderá o eis-me aqui, Senhor, atenderá o chamado de Deus e nisso terá o seu prazer. Em contrapartida, Jesus encontra também nesse caminho outra pessoa que diz: Senhor, eu vou te seguir, mas deixa eu me despedir primeiro dos que estão na minha casa, né? Deixa primeiro, me dá um tempo e aí eu vou te seguir. E Jesus então explica: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não há tempo, não há tempo de olhar para trás, não há tempo de resolver algo. É o agora, é dizer: Senhor, eu quero te seguir a partir desse momento, é agora, é a partir desse instante. Então tem muitas pessoas que colocam situações para seguirem a Jesus. Ah, Jesus, deixa eu resolver aquilo. Jesus, deixa eu resolver aquilo outro. Ah, Senhor, deixa, né? Eu resolver essa situação financeira. Deixa eu casar primeiro. Ou deixa eu formar meus filhos primeiro. Jesus falou: olha, quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Que você possa dizer: eis-me aqui para Jesus hoje. Que você não queira salvar sua vida, porque assim você a perde, mas que você esteja disposto a perder sua vida a partir desse momento e dizer: Senhor, eu quero te seguir, eu quero ser tua filha, eu quero ser teu filho, eu quero te amar para sempre. E Deus vai honrar a tua fé. Deus te abençoe, em nome de Jesus.